Bora lá. Aula teste. Bom, essa vai ser a minha primeira aula pelo YouTube. Eu espero que ela não fique muito maçante, genérica, eu sei que ela vai ficar, mas é isso aí. Teoria dos conjuntos. A ideia de conjunto, ela é aceita intuitivamente. A noção de conjunto, na noção de conjunto na matemática, nós não definimos alguns conceitos básicos. Por exemplo, na teoria do conjunto, os três conceitos são aceitos sem definição, que são a própria ideia de conjunto, a ideia de elemento, o elemento de um conjunto, e a ideia de pertinência, de você pertencer ou não a um conjunto. Então, esses três conceitos básicos, eles vão ser aceitos sem necessariamente uma definição mais rigorosa. Bom, a ideia de conjunto, de uma forma intuitiva, sempre pode ser associada à ideia de grupo ou de coleção de objetos unidos por uma mesma propriedade em comum. Assim, nós poderíamos falar de conjunto das cores das bandeiras do Brasil, conjunto dos dias da semana, conjunto dos satélites naturais da Terra, conjuntos de vogais, conjunto de letras do alfabeto, as representações dos conjuntos. Geralmente representamos um conjunto por um abre-chaves, fecha-chaves, e cada elemento do conjunto ele vai estar entre duas vírgulas. Por exemplo, no conjunto das vogais, que é representado pela letra V, maiúscula do alfabeto, nós temos A, E, I, O e U. A gente pode definir também um conjunto por meio de uma propriedade. O que seria definir um conjunto? Como seria definir um conjunto por meio de uma propriedade? Por exemplo, nós poderíamos dizer que V, que é o mesmo conjunto das vogais que nós vimos anteriormente, ele é igual a X, tal que X é uma vogal. Também podemos representar por meio do diagrama de Venn. Diagrama de Venn, que é basicamente uma curva fechada com os elementos dentro. A, E, I, O e U. A, E, I, O, U. E a gente coloca a letra V aqui. Diagrama de Venn. Acho que é assim que se escreve. É isso mesmo? Não, não é assim. Foi mal. Diagrama de Venn. Então essas são as formas de representar os conjuntos, ok? Existem tipos especiais de conjuntos, como por exemplo, deixa eu mudar de folha aqui. Vamos escrever aqui atrás. Deixa, é difícil falar e gravar, escrever ao mesmo tempo. Flopação. Por exemplo, conjuntos vazios. Conjuntos vazio. Que é representado por um abre-chaves, fecha-chaves, ou por uma bolinha com um círculo. Ah, tá. Essa letra aqui é uma letra norueguesa. É uma letra norueguesa e ela não é a letra F. Ok.
Observação, observação, observação. Não existe. Menina, que droga é essa? Ah, tá, consegui. Observação. Não é conjunto vazio. Muita gente acha que esse conjunto aqui é um conjunto vazio, mas na verdade esse conjunto aqui ele não é vazio. Na verdade ele é um conjunto que tem como elemento o conjunto vazio, entendeu? Então isso aqui não é conjunto vazio. Opa, aliás. Certo? Botei uma exclamação aqui, aqui não é o símbolo de fatorial, que é só para dizer que é muito importante vocês lembrarem disso. Gente, que tá aqui feio, tá aqui. Beleza? Bom, os elementos são os integrantes do conjunto, certo? Certo. Certíssimo. Os elementos são os integrantes do conjunto. Bora lá. E quando nós temos um conjunto A, perdão, desculpa, vamos seguindo as ideias aqui. E quando um elemento ele não pertence a um conjunto, nós representamos por essa letra E aqui, que não é a letra E de verdade, por isso aqui. Esse sinal aqui significa não pertence. Esse sinal aqui significa o contrário desse, significa pertence. De um elemento de um conjunto, nós só podemos inferir duas coisas. Ou esse elemento está no conjunto, ou ele não está. Não existe um terceiro estado onde ele pertence ao conjunto e aonde ele não pertença. Por exemplo, eu tenho a letra consoante, a letra consoante B, ela não vai pertencer a V. Lembrando que V é o conjunto das vogais. Ok? Então, o B não vai pertencer. A gente vai representar esse não pertence por esse acortado. Quando todos os elementos de um conjunto A, quando todos os elementos de um conjunto A estão em B, dizemos que A está contido em B. Ou que B contém A. Representamos assim. Fazemos esse Czinho aqui. Na verdade não é um C, é um C mais alongado. É tipo um U. E a parte... Na verdade eu não me lembro muito bem dos nomes dessa simbologia aqui. Mas significa estar contido ou contém. Mas na dúvida vocês sempre colocam o contido pro lado do conjunto maior. Ok? Por exemplo... sei lá, se A for 2, 1, 2.
e B foi 0, 1, 2, 3. Todos os elementos de A estão em B, ok? Isso significa que A está contido em B, ou que B contém A. Agora, se tivéssemos se tivéssemos A igual a 3, 2, 1 e B 7, 3, 1, nós teríamos que nem todos os elementos de A, ou seja, estão em B. Então, nós poderíamos escrever assim: A não está contido em B, ou A não contém B. A não contém B. Opa, perdão. Aqui. Pronto. Nós teríamos essa simbologia aqui. Se bem que as duas são verdadeiras, né? Mas enfim.